A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou o Bruno, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram, abiblia.emuano, ou do facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, peçamos que pela ação de Deus, a sua palavra frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua palavra, que eu possa conhecer-te, amar-te, servir-te e louvar-te, a fim de que pelo testemunho da tua palavra todos te adorem. Faze, ó Deus, que pela leitura da tua palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Estamos no dia 319 do nosso podcast. Leremos o Evangelho de Lucas, capítulos 17, 18 e 19, e o livro dos Provérbios, capítulo 26, versículos de 13 a 16. Lucas, capítulo 17. Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que surjam escândalos, mas ai daquele que os causar. Seria melhor para ele ser tirado ao mar, com uma grande mó amarrada ao pescoço, do que escandalizar um só desses pequenos. Tomai cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu, se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira, arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Qual de vós, tendo um servo ocupado a lavrar ou a guardar o gado, lhe dirá quando chega no campo, vem depressa para a mesa? Não dirá antes, prepara-me o jantar, cinge-te para me servir, enquanto eu como e bebo, e depois tu poderás comer e beber? Será que o Senhor vai agradecer ao servo porque fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos ordenaram, dizei, somos simples servos, só fizemos o que devíamos fazer. A caminho de Jerusalém, Jesus passava pelas regiões da Samaria e da Galiléia. Num dia em que entrava num povoado, vieram ao seu encontro 10 leprosos. Eles pararam a certa distância e gritaram, Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Ao vê-los, Jesus disse, ide mostrar-vos aos sacerdotes. E enquanto estavam a caminho, ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz.
prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradecia. Era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não se achou senão esse estrangeiro para voltar e dar glória a Deus? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Os fariseus perguntaram a Jesus: Quando chegará o reino de Deus? Ele respondeu: O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem se poderá dizer, está aqui ou está ali, pois o reino de Deus está no meio de vós. E ele disse aos discípulos: Dias virão em que desejareis ver um só dos dias do Filho do Homem, mas não o vereis. Quando disserem está aqui ou está ali, não deveis ir nem seguir. Assim como o relâmpago brilha de repente de um lado do céu até o outro, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, homens e mulheres casavam-se, até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e destruiu a todos. Acontecerá como nos dias de Ló: comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu, e destruiu a todos. O mesmo acontecerá no dia em que se manifestar o Filho do Homem. Naquele dia, quem estiver no terraço, não entre para apanhar qualquer objeto em sua casa, e quem estiver no campo, não volte atrás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procurar preservar a sua vida a perderá, e quem a perder a conservará. Eu vos digo, naquela noite 2 estarão numa só cama, um será levado e outro será deixado. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será levada e a outra será deixada. Os discípulos perguntaram: Senhor, onde será isso? Ele respondeu: Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Capítulo 18. Jesus lhes propôs uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de orar sempre, sem nunca desistir. Numa cidade havia um juiz que não tinha temor a Deus nem respeito por homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que procurava o juiz e lhe pedia: Faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim pensou: Não tenho temor a Deus nem respeito por homem algum, mas como essa viúva me está importunando, vou fazer-lhe justiça, para que não venha por fim a me agredir. E o Senhor acrescentou: Escutai bem o que diz esse juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Ele os fará esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. O Filho do Homem, porém, quando vier, encontrará fé sobre a terra? Para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu de pé orava assim em seu íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e pago o dízimo de toda a minha renda. O publicano, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, sê propício para mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, mas o outro não. Com efeito, todo o que se exaltar será humilhado, e o que se humilhar será exaltado. Trouxeram a Jesus criancinhas para que as tocasse, mas os discípulos, quando viram, as repreendiam. Jesus, no entanto, chamou-as para si, dizendo:
Deixai as crianças virem a mim, e não as impeçais, pois o reino de Deus pertence a quem se parece com elas. Em verdade eu vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Alguém de alta posição perguntou-lhe: Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom a não ser um Deus. Conheces os mandamentos: não cometerás adultérios, não cometerás homicídio, não furtarás, não levantarás falso testemunho, honrarás pai e mãe. Ele respondeu: Tenho observado tudo isso desde a juventude. Ouvindo essas palavras, Jesus lhe disse: Só te falta uma coisa. Vende tudo o que tens, distribui aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu isso, ele ficou triste, pois era muito rico. Vendo que ele tinha ficado muito triste, Jesus disse: Como é difícil para os que possuem riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram disseram: Quem então poderá salvar-se? Jesus respondeu: O que é impossível aos homens é possível para Deus. Pedro então disse: Olha, nós deixamos os nossos bens e te seguimos. Jesus respondeu: Em verdade vos digo, todo aquele que tiver deixado sua casa, mulher, irmãos, pais ou filhos por causa do reino de Deus, receberá muitas vezes mais no presente e no mundo vindouro a vida eterna. Chamando a si os 12, Jesus disse-lhes: Estamos subindo a Jerusalém, e tudo o que foi escrito pelos profetas sobre o Filho do Homem vai ser levado a termo. Ele será entregue aos gentios, hão de zombar dele, insultá-lo, cuspir nele, hão de açoitá-lo e matá-lo, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles nada compreenderam disso. A palavra lhes ficava encoberta, e não entendiam o que lhes era dito. Quando Jesus se aproximou de Jericó, um cego estava sentado junto ao caminho mendigando. Ouvindo a multidão passar, perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: É Jesus o Nazareno que está passando. O cego então gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas que iam à frente mandavam que ficasse calado. Ele, porém, gritava mais ainda: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e mandou que lhe trouxessem o cego. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou: Que queres que eu te faça? O cego respondeu: Senhor, que eu veja. Jesus disse: Vê, a tua fé te salvou. No mesmo instante, ele começou a ver e foi seguindo Jesus, glorificando a Deus. E todo o povo se pôs a louvar a Deus. Capítulo 19. Tendo entrado em Jericó, Jesus passava pela cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos e muito rico. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era de baixa estatura. Então ele correu à frente e subiu num sicômoro, para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando chegou ao lugar, Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos murmuravam, dizendo: Foi hospedar-se na casa de um pecador. Entretanto, Zaqueu se pôs de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se prejudiquei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje chegou a salvação a esta casa, pois também este é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Enquanto estavam ouvindo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus
iria manifestar-se logo. Disse: um homem da nobreza partiu para uma região distante, a fim de receber o reinado e depois voltar. Chamou então 10 dos seus servos, entregou-lhes 10 minas e disse: negociai com isto até que eu volte. Seus concidadãos, porém, tinham aversão a ele e enviaram atrás dele uma embaixada para dizer: não queremos que esse homem reine sobre nós. Depois de receber o reinado, ele voltou e mandou chamar os servos aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber que negócios cada um havia feito. O primeiro chegou e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. O homem disse: muito bem, servo bom. Como te mostraste fiel nesta mínima coisa, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5. O homem disse também a esse: tu recebe o governo de 5 cidades. Chegou o outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina. Eu a guardei num lenço, pois tinha medo de ti, que és um homem severo. Recebes o que não deste, e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo por tua própria boca. Sabias que sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então por que não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam ali presentes: tirai dele a mina e dai àquele que tem 10. Disseram-lhe: Senhor, esse já tem 10 minas. Eu vos digo. Respondeu ele: a todo o que tem será dado, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. E quanto a esses meus inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Depois dessas palavras, Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Quando se aproximou de Betfagé e de Betânia, junto ao monte chamado das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo: ide ao povoado ali na frente, logo na entrada encontrareis amarrado um jumentinho, no qual ninguém jamais montou. Desamarrai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar: por que desamarrais? Respondereis assim: o Senhor precisa dele. Os enviados partiram e encontraram tudo como Jesus lhe havia dito. Enquanto desamarravam o jumentinho, os donos perguntaram: por que desamarrais o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. E o levaram a Jesus. Então puseram seus mantos sobre o jumentinho e ajudaram Jesus a montar. Enquanto ele passava, o povo ia estendendo seus mantos no caminho. Quando chegou perto da descida do Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos, cheia de alegria, começou a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto, e exclamavam: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Do meio da multidão, alguns dos fariseus interpelaram Jesus: Mestre, repreende teus discípulos. Ele, porém, respondeu: Eu vos digo, se eles se calarem, as pedras clamarão. Quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar sobre ela e disse: Se tu também reconhecesses hoje aquilo que te conduz à paz. Agora, porém, isso está escondido a teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras, te cercarão e te apertarão de todos os lados. Esmagarão a ti e a teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste o tempo em que foste visitada. Depois, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali estavam vendendo, e disse: Está escrito: minha casa será casa de oração. Vós, porém, fizestes dela um antro de ladrões.
Todos os dias ele ensinava no templo. Os sumos sacerdotes, os escribas e os notáveis do povo procuravam tirar-lhe a vida, mas não sabiam o que fazer, pois o povo todo ficava fascinado ao ouvi-lo. Provérbios 26, versículos de 13 a 16. Diz o preguiçoso: há uma leoa no caminho, um leão pelas praças. A porta se resolve nos gonzos, assim o preguiçoso na cama. O preguiçoso enfia a mão no prato, mas sofre para levá-la à boca. O preguiçoso se considera mais sábio do que 7 pessoas que sabem responder. Olá, eu sou o Padre Marcelo Carmo e hoje nós vamos comentar a respeito dos capítulos 17, 18 e 19 do Evangelho de São Lucas. Jesus, por vezes, dirige sua palavra às multidões. Em outros casos, dirige sua palavra a grupos específicos, como também, em certos casos, dirige sua palavra a pessoas em particular. Dentro dessa variedade de situações, é importante dar atenção especial quando Jesus se dirige diretamente aos discípulos, mais ainda quando se trata do grupo dos apóstolos. A estes, Jesus instrui, forma e educa para serem coerentes na vivência dos valores do reino de Deus, ensinando que é necessário fugir dos escândalos, da falta de perdão e da pouca fé. Porém, se por um lado Jesus ensina que é preciso fugir do que não convém, por outro lado, ele ensina que é preciso praticar o que convém, tal como ter atitude de serviço, mas sem interesse de reconhecimento, e ter gratidão por aquilo que se recebe de Deus. Pois, de acordo com o próprio Jesus, o reino de Deus é um fato que pode ser observado, mas que não pode ser entendido como se fosse uma coisa, pois o reino são as atitudes que nascem do desejo de viver os valores do Evangelho. Jesus propõe ainda alguns elementos como condições para entrar no reino de Deus. É o caso da oração persistente, que mais uma vez é destacada por Jesus, da humildade para se reconhecer pecador e necessitado da misericórdia divina, da simplicidade em depositar total confiança em Deus, tal como uma criança o faz, e também ser capaz de renunciar às riquezas que podem ocupar o lugar de Deus em nossa vida. Tudo isso sem esquecer que a conversão é a chave que abre as portas do reino de Deus, pois a salvação é ofertada a todos, mas se realiza apenas na vida daqueles que são capazes de abandonar o pecado, como no caso de Zaqueu, por exemplo. Mas é preciso ter muito cuidado. Jesus constantemente revela a face misericordiosa do Pai, porém, nunca deixa de destacar a face justa do Pai, pois Deus sabe considerar a capacidade de cada um quando se trata de viver os valores do seu reino, mas não tolera quem faz pouco caso desses valores. Jesus, inclusive, lamenta o fato de Jerusalém não o ter acolhido como um enviado de Deus. Chegou a chorar, como nos conta São Lucas. Mas apesar de sua sensibilidade, Jesus segue firme, agindo com autoridade, mesmo diante dos olhos acusadores do sumo sacerdote e dos escribas. Encerrando esse nosso comentário, vai um pensamento inspirado em Provérbios, capítulo 26, dos versículos 13 a 16. O preguiçoso só não tem preguiça de se beneficiar daquilo que outros fizeram. A todos, Deus abençoe, tudo de bom. Queridos irmãos e irmãs, que possamos exclamar com São Pedro, a quem iremos, Senhor, Tu tens palavras de vida eterna, e que a cada dia, após a escuta atenta da palavra,
possamos renovar a nossa opção por Cristo e pelos frutos de eternidade que Sua palavra nos oferece. Quem vos fala é o Padre Hélio Guimarães, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Oremos. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!